बाजरा है तो क्या बोले जो होता है जो है ये सब जो है एकादशी के दिन ग्रहण करना नहीं चाहिए। और एकादशी के दिन ये समस्त अन्न Todos os Vaishnavas eles seguem Ekadasi e de nenhuma forma, no dia de Ekadasi, ninguém deve comer nenhum dos 5 tipos de grão. E também, porque nesse dia, todos os pecados estão dentro dos grãos. Então, o pecado de matar um pai, de matar a vaca, de matar um brahma, todos esses pecados estão presentes nos grãos no dia do Ekadasi. देखो एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक एकादशी से लेकर के अमावस्या तक हमारे शरीर में देखो थोड़ा बहुत भारीपन आ गया भारीपन मैं थोड़ा Então, do Purnima ou do Amava, do Lua Cheia ou da Lua Nova até o Ekadasi, o nosso corpo ele fica como se fosse inchado, pesado. Porque pela atração do Sol e da Lua, então isso acontece com o nosso corpo. Então o Shastra ele explica. Então a água nos grãos no dia do Ekadasi ela aumentam muito. Então isso faz com que o corpo fique doente se você consome grãos. Então você pode ver no dia de Ekadasi como. Então do Ekadasi até o Purnima você pode ver como a água do mar ela fica agitada nesses dias. Então se você vai até Jagannatha Puri, você vê como que o oceano ele fica, a maré alta, né? Então de nenhuma forma no dia de Ekadasi você deve comer grãos, porque isso é um pecado. Mas as pessoas que elas são usam muito pensamento lógico, falam assim, como que o pecado não estava no dia anterior do Ekadasi, ele aparece no dia do Ekadasi, vai embora no dia seguinte do Ekadasi. E outros falam, mas a prachada é nirguna, tá além daquilo que é material nirguna. Então não é afetado pelo modo da bondade, da paixão, nem da ignorância. Então se você oferece para Tapaji, você come isso, que pecado que vai ser isso? Não, o Shastra não fala isso. Então as palavras dos Vedas, as palavras do Shastra de Guru, então você deve ter fé nisso. Então o que os Vedas estão falando? Então nos Shastras, nos Panishads está sendo dito isso. Então no dia do Ekadasi não se deve comer de forma alguma nenhum grão. Então ossos eles são contaminados, correto? Mas a concha ela fica onde? A concha fica no templo de Vishnu. Então a concha ela fica no templo. Por quê? Porque o Shastra fala que a concha ela é sagrada. Então urina e fezes são coisas impuras, mas a urina e o esterco de vaca são puros. Como isso é possível? Nós somos
humanos, nós somos superiores aos animais. A nossa fezes e a nossa urina, como assim ela não é pura? O esterco e a urina de vaca não são puros. Mas os Vedas estão dizendo isso. Então devemos seguir as regras e regulações do Shastra. Então cada país tem a sua própria constituição. Por exemplo, aqui o carro ele dirige em qual mão? Na mão esquerda. Mas você vai no Brasil, você dirige no lado direito. Se você faz ao contrário, o que acontece? Você vai perder a sua carteira de motorista. Então, nossos Shastras, os Vedas, Puranas, Upanishads são como se fosse a Constituição. Então, um conjunto de regras e regulações. Então, nós devemos seguir essas regras. Entendeu? Então, a regra que regra e regulação que a Escritura deu, então nós devemos seguir. Se nós não seguimos isso, aí se você não segue as regras que acontecem, você vai ser punido. Da mesma forma, se você não segue as leis, você vai ser punido. Então, os Vedas declaram que no dia de Ekadasi não se deve comer grãos de forma nenhuma. Então está escrito aqui o pecado de matar a mãe, de matar o pai, de matar a vaca, de matar o brahmana. Todos os tipos de pecados eles estão presentes nos grãos no dia de Ekadasi. Não há nenhum espaço para argumentação em relação a isso. Então, Vedanta também explica, por meio de argumentação nós não podemos estabelecer essa filosofia. Então nós seguimos o que o Shastra está dizendo. Então, nós precisamos ter fé nisso. Se você não seguir, então você vai ser punido. Algumas pessoas não acreditam em Deus. Então essas pessoas elas vão ser punidas. Então veja, o Shastra declara que dos 8 aos 80 anos todos devem seguir Ekadasi. E se você não seguir, o que vai acontecer? Você vai ser punido. Então, eu sou um sadhu, eu estou apenas repetindo as palavras do Shastra. Da mesma forma que as regras de um país, né, você deve seguir as leis de cada país. Por exemplo, eu dei o exemplo, né, de como você dirige o carro em cada local. Então, se você dirigir de qualquer jeito, então, todos têm a carteira de motorista, não. Para ter a carteira de motorista, então tem que passar, tem que aprender a dirigir, tem uma prova. Então se você passa pelo sinal vermelho, então pelo sinal vermelho, o que acontece? Você recebe na sua casa uma belíssima foto, né, sua e do seu carro, junto com a bela multa. Então você deve seguir as regras. Então os ateístas não querem seguir
as regras, mas ainda assim eles vão ter que sofrer as consequências. Então, Ekadasi é um dia muito sagrado. Um dia, se você ficar um dia sem comer, você vai morrer. E se você morrer no Ekadasi, o Shastra fala que você alcança diretamente, você encontra diretamente Bhagavan. Bem, mas o Shastra ele dá concessão para aqueles que têm alguma doença, então eles podem comer frutas nesse dia. Então não há nenhuma ausência de frutas que pode comer. Então você pode tomar, comer diferentes frutos, comer. Aí o Devota falou leite, mas o Gurudev falou que não. Nesse mês não pode comer, pode tomar leite porque no terceiro mês de Chaturmasya, no primeiro mês não pode comer folhas verdes, o segundo não pode comer iogurte, e o terceiro não pode tomar leite. Então veja. Então não se deve deixar o Ekadasi de forma alguma, deve sempre seguir o Ekadasi. As pessoas de todas as sampradayas seguem o Ekadasi. Então Rukamanga, ele era um grande rei. O seu reino ele era muito próspero, chuva vinha no período certo, e tudo era muito próspero no seu reino, todos os súditos estavam muito satisfeitos. Mas um rei assim como o Ravana, então como os súditos eles ficam? Então o Ravana ele era tão ruim que ele coletava impostos de todos. Até mais pessoas que estavam na floresta, ele pedia ele cobrava imposto, né, dos sadhus. Falava, nós estamos fazendo, como que a gente vai pagar, né, algum imposto? A gente vive aqui na floresta, a gente come apenas alguma fruta que nós encontramos na floresta, toma banho no rio aqui. Mas Ravana falou, não, todos devem pagar impostos. Então os santos falavam, como que a gente vai poder pagar os impostos? A gente não tem nenhum dinheiro. Então Ravana falou assim, não tem dinheiro, então dê o seu sangue. Então ele pegava todos esses santos e ele tirava o sangue deles. Então você assiste o Ramayana de Ramananda Sagar, então você vê. Então, a história é bem longa. Mas então veja como os súditos de um reino, cujo rei, assim como Ravana, eles vão ficar felizes. Mas o Rukmanga, ele era muito dármico.
E ele cuidava dos seus súditos assim como filhos. Um dia o rei Rukmangat, ele estava e um dia o rei Valakila-Rishi, ele se encontrou com esse santo. E ele conhecia o passado, presente e o futuro. Então, quando o rei Rukmanga foi até ele, então ele fez uma pergunta. Ele perguntou: Rishi, me fale que tipo de punya eu fiz na vida passada para que nessa vida o meu reino e os meus súditos vivam em paz dessa forma. Minha esposa, ela é muito boa também. E o meu filho, Dharmangat, ele também ele escuta as minhas instruções, ele é um bom filho. Então, se na sua casa, se numa casa, o marido, a esposa, os filhos, eles estão direcionados a Bhagavan, então essa casa é como Goloka Vrindavana. Então agora mesmo, então ele cantou Kirtan do Ekadasi, né? Shuddha Bhakata. Essa casa não é uma casa. Essa casa em que todos fazem bhajan, todos servem Thakurji. Então essa casa, a casa cujo Santo Mahatma ele vai, onde toda se é servida. Então o que é essa casa? Ela é a própria Goloka Vrindavana. Então nós vamos até Vrindavana. Mas Vrindavana está na sua casa. Então como é? Lady Madhavi Devidasi Prabhu, Satyanandana Prabhu. Então veja essa casa é em Goloka Vrindavana ou não? Tem um filho. Todos fazem bhajan aqui. Então nessa casa que bhajan acontece, que Santo Mahatma ele vem, todos estão unidirecionados fazendo bhajan sadhana. Então essa casa não é uma casa, ela é a própria Goloka Vrindavana. Em Vrindavana. O que você vai fazer? O que você vai ver em Vrindavana? Vai ficar Radhe, e aí todo o seu dinheiro vai embora, né, do seu bolso. Então, os ladrões vão te roubar tudo de você. Então você vai na água do Jamuna e vem um Brahmana, ele
faz um monte de coisa, né, um monte de cerimônias, aí depois ele pede 100 mil rupias pra você. Será? Vai pegar todo o seu dinheiro. Uma vez você vai lá, vai segurar suas orelhas e falar, não precisa ir de novo não. E se você não der nenhum dinheiro pra ele, tá, ainda te xinga. Mas Vrindavana, coloca Vrindavana, está onde está? Onde é coloca Vrindavana? Está na sua casa. Na sua casa tem tudo. Faça da sua casa Vrindavana, faça do seu coração Vrindavana, faça da sua mente Vrindavana. E faça de todos os seus parentes devotos. Então você vai ficar em bem-aventurança na sua casa. Todos aqui estão de Tilaka, então. Um dia eu falei, aquele cuja testa está marcada com Tilaka, o Maharaj disse, ó, meus mensageiros, aquele cuja testa então, não vá até essas pessoas que têm cuja testa está marcada com Tilaka. Aqueles que usam canto em malo. Então, Hanumanji ele canta os nomes de Ramachandra, não é mesmo? Então o rei Rukmanga ele fez essa pergunta para Valky Maharishi. Então, o filho de Rukmanga ele seguia todas as regras. O Shastra ele fala. O pai deve ser assim como Rukmanga. A esposa deve ser como Sita. Se o marido é igual a Ravana, o que vai fazer? E se a esposa é igual a Surpanaka, o que o marido vai fazer? Os dois devem ser dharmikas. O rei deve ser, o marido deve ser bom, a esposa deve ser boa, o filho também deve ser bom. Então o rei Rukmanga ele perguntou para Valky Maharishi que tipo de atividade piedosa eu fiz na vida passada para obter nessa vida um reino desse, uma esposa como essa e um filho como esse. Então o Shastra ele fala, de acordo com o karma que você fez na vida passada, então os frutos virão, né, nessa vida. Então alguém está buscando por tristeza, mas por que ela vem? Vem de acordo com o nosso karma. Então se a tristeza vem por conta do nosso karma, por que a felicidade não vem? Então, da mesma forma, a tristeza e a felicidade elas vêm de acordo com o karma.
Então eu queria manga, mas eu plantei uma árvore de espinhos. Então o que eu vou obter? उसके फल हमें Então, de acordo com o karma que a gente fez, karma bom ou karma ruim, então nós vamos colher os frutos dessa vida. दोष बताएं। ये तो अपने अपने कर्म के संस्कार हैं। Então tudo virá de acordo com o seu karma. E nós temos que tolerar. Mas veja, se você adora a Thakurji, भगवान देख करके सारे então Bhagavan pega todo, né, esse sofrimento, na verdade dá só um pouquinho. तुमने ऐसे लिखा मैं किसी उद्देश्य से नहीं कर रहा हूँ। Então a pessoa tinha um karma de perder a perna inteira, mas na verdade Krishna, o que ele faz, ele só deixa, né, a pessoa machucar o pé. भगवान थोड़ी सी चोट दे करके उस कर्मफल को Então a pessoa não tem que वो कर्म को sofrer o karma por completo. Né? Bhagavan, ele pega boa parte desse karma e dá só uma pequena parte do sofrimento. एक ही जन्म में भगवान सारे सब समाप्त करके जन कर्म को समाप्त करके अपने धाम को चलो हम जो कहते हैं रुक्मांग Então o Rukmanga, कहने लगे महाराज ये वो बालकृष्ण से ये प्रश्न पूछा ele fez a pergunta para Valknorishi, que tipo de और मेरा atividade piedosa eu fiz na vida passada, que tipo de karma eu fiz para obter, né, tudo isso nessa vida. Então Valknorishi, ele fechou os olhos, começou a meditar. E depois de uns 2 minutos ele falou: eu vi o que você fez na sua vida passada. Então, por favor, me diga, Maharaj. Então Valknorishi disse: Rei Rukmanga, na sua vida passada você não fez nenhum punya karma. Você era uma pessoa extremamente pecaminosa, um alcoólatra, se associava com as mulheres dos outros. Você fez muitos pecados, o que eu vou falar? Ouvindo isso, ficou surpreso e falou: então como é que eu virei o rei? Então Valknorishi, ele disse: um dia, sem querer, você seguiu o Nirjala Ekadasi. Então essas são as glórias de Ekadasi. Então, sem saber, você seguiu o voto de Ekadasi. É por isso que todos os seus pecados foram destruídos. Então, porque você seguiu sem saber o Ekadasi, veja quanta riqueza, quanta prosperidade você obteve nessa vida. Então, rei, escute, eu vou contar. Eu vi a sua vida passada por completo diante dos meus olhos. Então você era muito apegado a uma prostituta. Você era uma pessoa extremamente maliciosa. E um dia essa prostituta, ela ficou doente. E no dia de Ekadasi, ela estava doente, então ela não bebeu nenhuma água. E também não comeu nada. E no dia seguinte, o Ekadasi, ela deixou o corpo. E essa prostituta, ela veio como a sua esposa. Então, sem saber, seguiu o Ekadasi e viu o que aconteceu. E você era tão apegado a ela
Assim como dois pombinhos, né, são atraídos um pelo outro. Então, porque você estava tão apegado a ela, você também não comeu nada, você estava completamente, estava sofrendo muito. E no próximo pecado você deixou seu corpo. E todos os seus pecados foram destruídos e você se tornou um rei. Então, apenas por seguir Ekadasi sem saber, veja os frutos. Ouvindo isso, o rei Rukumanga ele ficou muito entusiasmado. Ele decretou que todos no meu reino vão seguir Ekadasi. Aquele que não seguir Ekadasi, então ele será expulso do meu reino. Então, porque o rei ele tinha muita fé. Ele seguiu Ekadasi sem saber, e no dia seguinte ele se tornou um rei. E quanta riqueza, quanta prosperidade eu obtive. Então, por isso o rei ele decretou que todos nesse reino devem seguir Ekadasi. Então, hoje em dia é muito fácil, né? Vocês podem avisar as pessoas pelo WhatsApp, né, do Ekadasi. Mas naquela época vinha um servo do rei no Dasami no dia anterior ao Ekadasi falando: "Ó, amanhã é dia de Ekadasi, todos devem seguir Ekadasi. Ninguém deve comer grãos no dia de Ekadasi." Então assim as pessoas tendo fé ou não, sabendo ou não, todos seguiam Ekadasi. Então todos seguiam Ekadasi, alguns comiam frutas, mas ninguém comia grãos. Então com medo todos os súditos eles seguiam Ekadasi. Um dia o rei Rukumanga ele foi até a floresta. Então, na antiguidade os reis eles iam para a floresta, né, caçar os diferentes animais. Então ele foi até a floresta. Então ele se perdeu na floresta. E no meio da floresta bem densa, o rei ele viu uma belíssima jovem de 16 anos, muito bela. E o rei perguntou para ela: "Por que você está chorando?" "Os meus pais me expulsaram de casa e agora ninguém quer se casar comigo. Porque ninguém quer se casar comigo, então os meus pais me expulsaram de casa. Então por isso eu vim até nessa floresta para me matar." Ouvindo isso, o rei ele sentiu pena dela e falou: "Tudo bem, eu sou um rei, se casar comigo." Então o rei se casou com ela. Então ele se casou, né, dessa forma, Gandharva. Então
assim, nesse caso, assim como os Gandharvas, né? और उसको मुंह पहना दे उसको Então, eles trocando guirlandas. राजा रुक्मांग है अभी नहीं जो रानी जो है उसके लिए हजारों लोग प्रसन्न हुए या तो भी पैसों के प्रथम पत्नी है वो भी बड़ी थी Então a esposa, quando ele voltou, né, com a nova rainha, a, ऐसे करते करते a, 10 दिन a बीत sua गए primeira esposa, né, 10 के दिन आ गए não falou nada, achou, né, não viu nenhum problema nisso. Seu filho também não viu nenhum problema nisso. जरा बजाने लगे कहते कि काल एकादशी होगी सबकी एकादशी करना पड़ेगा जो एकादशी नहीं करेगी व नहीं करेंगे उसके राजा Então chegou, né, o dia do Adasi e os servos do rei, né, estavam anunciando que anunciando que no dia seguinte seria casa, que conseguia casa, ele seria expulso do reino. Então बोले लोग क्या बोल रहे essa हैं a jovem rainha ouviu esse, ela falou: o que eles estão falando? Falou: a todos nesse reino tem que seguir a cada mas a rainha falou assim: não, eu não vou seguir a cada e tudo aquilo que não pode comer na cada é isso que eu vou comer. जो खाना खाना नहीं है बोले एकादशी के दिन वो मैं चावल दाल ये सब तो खाऊंगी और भी उल्टी सीधी जो है वो भी खाऊंगी Tudo aquilo que não pode comer eu vou comer no dia de Ekadasi. वो बोले मैं खाऊंगी एकादशी नहीं Eu não vou seguir Ekadasi. राजा के कान में जाके बोला बोले महाराज आपकी ये नई जो रानी आई है एकादशी करना नहीं चाहती Então, o servo falou: a nova rainha não quer seguir Ekadasi, ela na verdade quer fazer tudo de errado no dia de Ekadasi. Então ela vai. Tudo que há de pior ela quer fazer no dia de casa: comer carne, beber álcool, comer peixe. O rei colocou a mão na cabeça e falou assim: nossa, da onde que veio essa mulher? Isso aqui é um fantasma? De onde que ela veio? Nem. एक ही शब्द है Tá igual uma bruxa ela, né? Então o rei falou: ó, rainha, você tem que seguir as regras do meu reino. Ela falou: não, não vou seguir. Pode falar o que você quiser, não vou seguir. Então a rainha no final, a jovem rainha disse: tá bom, eu vou seguir cada com uma condição. Então seu filho, Dharmanga. Então se você pegar um serrote, de um lado você segura o serrote e do outro lado a mãe de Dharmanga, a rainha, segura o serrote. Vocês têm que cortar a cabeça de Dharmanga. Se vocês fizerem isso, então eu sigo Ekadasi. Então a rainha, ela disse: então nós temos que seguir o Dharma. Se ela quer isso, que nós dois cortamos a cabeça do meu filho, mas nós devemos seguir Dharma. Ela deve seguir Ekadasi. Dharmanga dele disse: pai, tudo bem, vocês dois podem cortar minha cabeça, mas não abandone o Ekadasi. Vocês devem seguir Ekadasi. Então essa será uma evidência.
Então chegou a hora. O Dharman estava preparado no local. E de um lado, o Rukumangad e a mãe de Dharmangad estava do outro segurando o serrote. Estava pronto para cortar a cabeça. Vendo isso, Brahma e os grandes semideuses, eles vieram. Shivaji apareceu, Ganeshji apareceu. Então, o Shastra explica. Então, todos os semideuses eles estavam impressionados. Tem alguém nessa existência que pode cortar a cabeça do filho? Então ele já estava com o serrote em cima da cabeça de Dharmangad. Então o próprio Bhagavan Vishnu ele apareceu. Então quando o Bhagavan apareceu, a jovem rainha, né, prestou reverência e falou assim: "Oh, Maharaj, todas as glórias a você. Você não precisa cortar a cabeça. Eu não sou qualquer mulher. Eu sou a própria Maya Devi. Eu vim para te testar. Quão determinado em seguir as regras e regulações. Então, em nenhuma circunstância você deve abandonar o Ekadasi. Então, os Smarta Brahmanas eles falam: os Smarta falam depois de. Eles param de seguir o Ekadasi dentro de um determinado mantra. Eles só seguem por 10 anos, talvez. Mas o Shastra não está de acordo com isso. Então os Smartas Brahmanas eles dão uma doação de 11 potes, né? Mas deve ser Ekadasi. Quem é Ekadasi? É o próprio Bhagavan. Vem na potência do Senhor. Então por isso de nenhuma forma nós devemos abandonar o Ekadasi. No Purana, quantas glórias do Ekadasi são ditas? Então tinha um demônio chamado Mur. Ele recebeu a bênção de Shivaji. Ele era muito poderoso. Shivaji deu uma bênção para ele, dizendo que ninguém pode te matar, nem mesmo o Senhor Vishnu. Então ele pensou assim: nem mesmo o Vishnu pode me matar, então quem pode? Então ele era muito maléfico, esse demônio. Ele começou a perturbar todos. Então esse demônio Mura, ele recebeu essa bênção de Shivaji, ele agora está perturbando todos. Então o Bhagavan ele poderia matar ele com a sua Sudashana Chakra. Quem pode parar a Sudashana Chakra? Mas para proteger então, para proteger a palavra de Shivaji, então ele não usou sua Sudashana Chakra. Então a Sudashana Chakra matou, cortou a cabeça de Shishupala ou não? Depois que ele ofendeu Bhagavan Krishna por 101 vezes. E também a Sudashana Chakra não cortou a cabeça de Krita Daita
e depois foi atrás de Durvasarishi. Então, Krishna ele poderia ter cortado a cabeça de Muradaita, mas para proteger as palavras do Senhor Shiva, então ele não o fez. Então, às vezes, esse demônio Mura ele vinha até Vishnu e Vishnu batia muito nele e ele ia embora. Então, igual um cachorro, né? Então, vem latindo, aí você bate nele ele vai embora. Então, da mesma forma, o demônio Mura ele vinha, apanhava e ia embora. Então várias vezes o demônio Mura ele veio até Bhagavan Vishnu. E Bhagavan Vishnu batia nele e ele ia embora. E depois de novo ele voltava. Um dia Bhagavan Vishnu estava descansando numa caverna. E aí quando esse demônio Mura ele viu o Vishnu descansando, ele foi até lá. Bhagavan Vishnu estava no seu Yoga Nidra. E aí quando Bhagavan Vishnu ele abriu, né, ele despertou, então ele viu que o corpo de Muradaita estava todo esquartejado, né, os pedaços dele para todos os locais. Ele viu uma jovem muito bela. Ele falou: quem é você? Ela falou: eu sou a sua potência. E esse demônio Mura, ele veio até aqui enquanto você estava descansando com a sua Yoga Nidra. E por isso que eu matei esse demônio Mura. Satisfeito com isso, o Senhor disse: peça por uma bênção. Então essa bela jovem disse: assim como as pessoas adoram você, Bhagavan Vishnu, então eu quero que todos me adorem também. Então Bhagavan ficou satisfeito e falou: tudo bem, a partir de hoje você vai ser conhecido como Ekadasi Tithi. Então, no dia de Ekadasi tem diferentes nomes. Quais são os nomes? Madhava Tithi, Harivasari Tithi também. Ekadasi não é algo comum. Então Ekadasi é não diferente do próprio dia de Madhava, de Bhagavan. Então por isso você não deve abandonar Ekadasi de forma alguma. Dos 8 até os 80 anos você deve seguir. Eu não sei de onde que esses Smartas Brahmanas eles tiraram essas outras concepções, né, enganando as pessoas. Então não se deve abandonar Ekadasi de nenhuma forma. Então, como eu contei a história de Rukmanga e Dharmanga, a própria Mayadevi veio para testar. Então, por isso, de forma alguma, não se deve abandonar Ekadasi. Então, você não deve dar grãos e não deve comer grãos no dia de Ekadasi. Tudo bem, você pode servir os brahmas, fazer doações, fazer o que você quiser, mas no dia de Ekadasi você não deve comer e nem dar grãos para ninguém. Então, quantas frutas Prabhuji trouxe? Então, coma frutas. Então, faça sabji de batata. Então, apenas 2 coisas você não vai comer.
Então, você não vai comer só o arroz e não vai comer chapati, né? Então você encheu a barriga de todas as outras coisas, mas tá falando, nossa, eu não comi nada. Então não é pra ficar bebendo água o tempo todo. Bebe só o suficiente. Coma frutas. Como 1 ou 2 vezes. Então, o Shastra falando errado, você deve comer um pouco menos. Tudo bem, seu corpo não tá forte, se você encalhou o corpo de todos, é muito fraco. Então a conceição é, tudo bem, você pode comer frutas, tudo bem, não pode beber leite, mas tudo bem, coma um pouco de iogurte, coma frutas, né? Quantas belíssimas frutas tem aqui. Então, Krishna pegou, né, todas as frutas e dividiu com os seus amigos. E também tem a farinha de trigo sarraceno. Então você pode comer também, pode comer, né, até rotes, né, pode comer chapati de trigo sarraceno. Então, quantas coisas você pode fazer, né, cara? Então, Ekadasi também é conhecido como Harivasa Artiti. Então hoje depois do Mangalarti eu fui até fui, né, fazer a caminhada matinal, também falei, dei 2 horas de Harikata. Aí falei de novo, fiz Kirtan de novo, Harikata de novo. Vocês falando pra eu parar, mas eu não paro não. É um dia de Ekadasi. Temos que cantar Harinama, ouvir Harikata, sentar com Santa Mahaprabhu. Então, as glórias de Sadhu Sangha são muito especiais. Brihada Bhagavatamrita, já ouviram isso? Quem já leu o Brihada Bhagavatamrita? Quem foi que escreveu? Sanatana Goswami. Um belíssimo granta. E tem um capítulo especial falando sobre Satsanga Mahima. Então tá falando sobre as glórias de Sadhu Sangha. Tem um capítulo inteiro falando sobre isso. Então quer você entenda ou não, apenas sente você com o sadhu. Então não é todo mundo que vai entender tudo. Qual que é a língua dos Santos Mahatmas, dos santos? É Hindi, Bengali, Urdu, inglês? Não, é a língua transcendental, Chit Bhasha. O que você vai entender? Não vai entender nada. Chamado Bhagavatam. Está escrito em qual língua? Está escrito em sânscrito? Qual que é a língua do chamado Bhagavatam? Então, para as pessoas em geral, está escrito em sânscrito. Mas Gurudeva explica aqui, o chamado Bhagavatam está escrito em Samadhi Bhasha. A língua em Samadhi. Então, a língua transcendental. E para entender o que você precisa fazer, você deve se render aos pés de um santo e de Bhagavan. Então, Swayam Bhagavan
se manifesta na forma do Bhagavatam. Quando Krishna ele voltou para o seu Dhamma, para as pessoas em Kali Yuga, o próprio Krishna se manifesta na forma de Bhagavatam, na forma na encarnação sonora do Senhor, assim como o sol, para proteger as divas da escuridão. Então não é, está escrito em sânscrito. O Srimad Bhagavatam está em Samadhi Bhasha. E como entender esse Samadhi Bhasha? Não precisa tentar entender, não. Apenas sente-se. O Bhagavan vai entrar no seu coração. Então essa vibração, não importa se você está entendendo, não. Essa vibração transcendental vai entrar pelos seus ouvidos. E vai entrar nos seus ouvidos e vai destruir todos os anartas. Então você não precisa entender nada. Apenas sente-se na frente do sadhu. Então Bhagavatamrita fala nas glórias de Satsanga. Então onde quer que o Santo Mahatma esteja, você sente-se concentrado e são as glórias de Satsanga. Então o que quer que ele esteja falando, sente-se. Então agora o tempo já acabou, já são 9 horas para acabar. Então o Santo Mahatma estava prestes a deixar o corpo. Então os Vishnudutas eles vieram. Então essa é a história do Purana, escuta isso. Então ele sentou nessa carruagem transcendental, Bimana. Então, quando ele sentou nessa carruagem transcendental, então ele falou assim, eu quero ir até Jamaharaj. Então os Vishnudutas falaram, não, você não precisa ir até Jamaharaj. Você vai para Vaikuntha. Ele falou, não, mas eu quero passar por lá. Então quando eles estavam passando por Jamaloka, apenas o ar que tocou o corpo desse Santo Mahatma, então todas as portas de Jamaloka se abriram e todos os pecadores que estavam em Jamaloka, eles foram embora e foram direto para Goloka Vrindavan. Então, os Jamalokas ficaram, os Jamadutas eles estavam perplexos e falaram, todos os infernos ficaram vazios e todos foram para Vaikuntha. Então Jamaharaj ele não é qualquer um, ele é um dos 12 Mahajanas. O próprio Jamaharaj ele disse, os 12 Mahajanas. Então ele disse, apenas pela fragrância do corpo desse Santa Mahatma, então todas as portas do inferno se abriram e todos foram liberados. Então, o Shastra fala repetidas vezes sobre as glórias de Sadhu Sangha. Então, se você encontra um sadhu assim como Narada Rishi ou como Shukadeva Goswami, então a sua vida se torna bem sucedida. Então, não importa quanto eu glorifique as glórias de Sadhu Sangha, ainda assim não vai ser o suficiente.
Bhagavan Kapildev falou as glórias de Sadhusanga para Devavati. Então a mãe sente-se cansada, não importa se você entende ou não, apenas se sente. Alguma coisa vai entrar pelos seus ouvidos. Porque essa é a vibração transcendental, Shabda Brahman. Então existe Shabda Samana e Shabda Brahman. Aquilo que o Santa Mahatma ele fala, isso é Shabda Brahman. É uma vibração transcendental. Então entra pelos seus ouvidos. Quer você queira ou não. Então essa Shabda Brahman vai ecoar pelos seus ouvidos. Então assim como se alguma coisa está fedendo muito, quer você queira ou não, esse cheiro vai entrar pelo seu nariz. Da mesma forma, se alguma coisa é muito cheirosa, quer você queira ou não, né, o cheiro vai entrar pelo seu nariz. Então se uma rosa muito cheirosa, né, tem um nariz, esse perfume vai entrar pelo seu nariz. Então algo que é perfumado ou fedido vai entrar pelo seu nariz ou não vai? Então, muito benéfico estar diante do sadhu. Então, qual que é o que falar das glórias de Sadhusanga? Amanhã eu vou falar. Então, tem muito para se falar sobre as glórias de Sadhusanga. Então, leia esse capítulo do Brihad Bhagavatam sobre as glórias de Sadhusanga. Então, você vai ter fé.